Quando se fala do poder, normalmente as pessoas imaginam o poder que ele tem a forma piramidal, de cima para baixo, né? Lembrando, por exemplo, o poder constituído do Estado na forma dos presidentes, governadores, etc. e tal. Bem, essa é uma forma clássica de pensar o poder, como se o poder estivesse em um lugar, em uma cadeira, que alguém ocupa e esse poder então dissemina pela sociedade afora. Como um teórico clássico definiu, o poder, ele por si só, ele é um ente abstrato, de certa forma. O que existe, na verdade, segundo Foucault, são relações de poder. Qual que é a relação que a mídia resguarda hoje com o poder? Com aquele seu telespectador. É a relação de trazer essa informação, de deter o saber e informar o cidadão. Bom, com relação à mídia, nem sempre o que é colocado na mídia exprime realmente os fatos. Porém, o poder da mídia, o poder que a mídia exerce sobre a sociedade é muito grande. Nós reconhecemos a mídia como um poder importante hoje na sociedade. E nós não podemos desprezar esse potencial. Hoje, muita coisa está sendo resolvida, principalmente com relação aos desvios de conduta de algumas autoridades e pessoas normais, como assim podemos dizer, são resolvidos através do poder da mídia. A mídia traz à tona esses casos que muitas vezes a sociedade desconhece, não sabe, e uma vez trazido ao conhecimento do povo, através da mídia, a própria justiça corre atrás, a polícia muitas vezes resolve muitos problemas por informação trazida através da mídia. Então eu entendo a mídia ser um instrumento de extrema importância para a sociedade. Tem as distorções, nós sabemos, mas é um poder e nós reconhecemos como tal. No estado que a gente vive hoje, o estado democrático, a função dos veículos de comunicação e dos profissionais do veículo, eu entendo que eles pretendem ser a voz da comunidade. Então, os assuntos que interessam a coletividade, em quaisquer áreas que seja, ou na segurança, saúde, educação, o papel do veículo de comunicação e de seus profissionais é sim de buscar as informações para levar para um público maior, o que às vezes a gente, enquanto instituição pública, não consegue fazer. Já a questão dos profissionais se tornarem formadores de opinião, existe uma confiança da população com esses profissionais, porque às vezes eles respondem mais rapidamente, como eu disse, a determinadas demandas, e isso os torna, sim, formadores de opinião. Dessa forma, nós temos que respeitá-los, porque o que eles falam, da forma que eles interpretam o que a gente diz enquanto instituição pública, é muito importante para que eles levem até o público de uma forma mais eficiente. Na maioria das vezes, mais eficiente do que nós, como instituição pública. Até pela credibilidade, o veículo, aquilo que foge da instituição pública, gera maior credibilidade no público, né? A formação de opinião acontece, no meu entendimento, para quem comenta a notícia, seja no rádio, seja na TV, os programas que comentam a notícia, e para quem escreve artigos de opinião. Aí você tem um viés de formação de opinião, porque é colocada uma ideia e em torno dela há uma discussão. Em Palmas isso é muito presente. Na região norte do estado, especialmente em Araguaína, você tem um jornalismo mais aguerrido, um jornalismo político, partidário até certo ponto, porque são grupos. Araguaína é uma grande cidade de interior, em que todo mundo se conhece, você sabe, A apoiou fulano, B apoiou ciclano. Aqui isso ainda é um pouco confuso, ainda é um pouco difuso. Então, eu vejo que ainda existem poucos formadores de opinião no estado, a nível de estado. A mídia é assim, tem muitas pessoas, canais de televisão, isso é na minha concepção, canais de televisão e rádio, que as pessoas mostram às vezes para ganhar audiência. Mas um trabalho, quando ele é bem feito, não estou me relacionando agora só até a segurança pública não, mas até na atividade social, ele tem que ser mostrado.
ele tem que ser mostrado com intensidade. Eu creio que é dessa forma que acontece. Só que eu percebo que aqui no estado do Tocantins, isso é pouco mostrado. Até as coisas boas que é feita pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e por outros poderes aí militares, eles não mostram. Eu vejo que é pouco falado sobre isso ainda, é pouco discutido sobre esse caminhar de mãos dadas, imprensa e o agente, a polícia, e aqui especificamente a Polícia Militar. Porque a Polícia Militar é quem está na rua, a Polícia Militar é aquela que faz o trabalho rotineiro, né? E é quem está tentando manter a ordem mesmo da cidade. A imprensa ela não vem para atrapalhar. E isso às vezes é visto da maneira errônea, né? De que a imprensa às vezes atrapalha o serviço da Polícia Militar. Tanto isso não é verdade, e isso precisa ser debatido, esclarecido, que pesquisas mostram, inclusive, a relação do aumento de ocorrências depois que casos vão parar na imprensa. Nos 28 anos que eu estou atuando na Polícia Militar, eu sempre tenho observado isso. Em alguns momentos, tanto a polícia como a mídia, quando há um conhecimento mais próximo de uma com a outra, elas se ajudam bastante, no sentido de estar transmitindo ao cidadão informações que sejam relevantes e que ajudem a sociedade no campo da segurança pública. Em outros momentos, o que a gente percebe é que a notícia que é valorizada é aquela notícia ruim, é aquela notícia que muitas vezes não contribui para a segurança do cidadão. Pelo contrário, é aquela notícia que ela gera o medo, que ela transmite, na verdade, a insegurança. Como eu disse, se a mídia e a Polícia Militar, que tem uma função tão importante e que as duas servem tão bem ao cidadão, se trabalhassem juntas, se uma conhecesse melhor a função da outra, eu tenho certeza que esse trabalho, tanto da mídia quanto da Polícia Militar, poderia ser muito mais eficiente. E se eu tenho boas informações, se eu tenho, por exemplo, a assessoria de comunicação da Polícia Militar respaldando o meu trabalho, a informação vai ser precisa. Vai ser uma informação real de tudo que aconteceu, não vai ter um olhar diferenciado, né? E muitas vezes, nas dificuldades que o jornalista tem, por exemplo, o jornal fecha às 7 da noite na TV, o meu jornal fecha às 7h30. Eu tenho que estar com ele pronto às 6h30. Então eu tenho um deadline. E a matéria é boa, mas eu estou atrás da polícia, não tem ninguém para falar, ninguém para responder, vai para o ar. Aí o que acontece? É onde acontece aí os problemas sérios, né? Porque, de certa forma, a mídia tem um poder de influenciar. Só que para o jornalista conseguir ser transparente, ele precisa também ter um processo mais facilitado de trabalho, no sentido de não ter aquelas pressões como do tempo da empresa ou até mesmo da própria publicidade, né, do financiamento do veículo. No caso do jornal, a gente sabe, né, que a publicidade é um fator importante, né, até na questão dos espaços que vão ser ocupados ali, divididos entre jornalismo e os anúncios. No caso, então, do jornalista, essa responsabilidade, esse papel dele é justamente de levar essa informação verdadeira. Para mim, o que passa no jornal não seria 100% verdade. Porque tem vários detalhes que ainda vão começar a aparecer, várias coisas que ainda estão por vir. Então não pode se dizer totalmente que é uma 100% verdade. A mídia não inventa. A mídia séria não inventa. O que acontece? A mídia pode dar um olhar para um acontecimento. Depende do editorial de cada veículo. O que é sensacionalismo? É você pegar uma coisa que dá destaque, que você sabe que vai dar audiência e colocar aquilo de forma irresponsável.
Hoje o T1 Notícias nós começamos com um portal, um blog, depois um site de política, e todo mundo queria ler sobre política. Hoje a política nacional e tocantinense está extremamente desgastada. Para onde estão fugindo os meus leitores? Para as matérias de polícia. Então, eu sei que se eu der uma manchete de política bombástica, eu vou ter 5 mil leituras, 8 mil leituras. Só que isso não vai me fazer expor um corpo. É difícil a mídia ela não repercutir o que interessa à maioria da sociedade, porque a maioria da sociedade é a que dá audiência. E daí você vê, a polícia faz trocentas ações que não teve nenhum impacto, não teve morto, não teve nada, ou seja, fez o que devia da forma inteligente que se esperava. Mas de repente houve um caso que perdeu o controle e aconteceu algo que pode ter sido inclusive acidental. Porém, aquele caso, repercutido na mídia, ele vira algo fenomenal para a sociedade e o nome não daquele policial que perdeu o controle, mas de toda a corporação cai como algo negativo na repercussão da mídia. Eu acho que toda a imprensa, toda a mídia, ela trabalha com um público que vai gerar ali uma certa atenção para aquela matéria. Eu vejo que matérias que tratam de assuntos de caráter não ostensivo, repressivo, não tem tanto interesse. E agora, dá mais ibope, digamos assim, dá mais interesse, são matérias de assuntos relativos a ações mais duras que a Polícia Militar possa executar ali em determinada missão. Então, assim, uma ocorrência policial onde há o confronto armado, ela tem muito mais, chama muito mais a atenção de quem vai assistir, do que aquela matéria que vai falar sobre a escolinha de futebol do 1º Batalhão ou sobre uma ação de um policiamento que está sendo empregado ali na comunidade. O que se percebe, principalmente quando há demanda por parte da imprensa, quando se fala em falta de policiamento, falta de viaturas, de patrulhamento, é que não se procura dar a real visão do que é o sistema de segurança pública. O que se pontua geralmente é que seria uma responsabilidade só da Polícia Militar, tanto que a demanda por nota, por posicionamento, é junto a este órgão. E geralmente nós colocamos o que a Polícia Militar faz parte de um sistema. E todo esse sistema tem que estar funcionando, junto com os demais órgãos, para que a gente realmente tenha uma segurança pública de qualidade. Nós temos a questão prisional, as audiências de custódia também, que acabam soltando novamente pessoas que cometeram crimes muito pouco tempo depois. E isso não é abordado. É abordado genericamente o quê? Falta de policiamento. Como a mídia e a polícia podem influenciar na cultura da paz? Acho que romper o silêncio. Esse é o primeiro caminho. E eu falo isso como jornalista, como repórter de rua que fui há muitos anos, e às vezes muita dificuldade. É um acidente de trânsito, que o cara estava embriagado, ele abandonou o veículo, a moça acabou falecendo, mas no momento da ocorrência, os oficiais não podiam me dar entrevista. Aí fica muito difícil. Você trava, você cria um silêncio, você cria uma crosta, uma barreira, e que acaba deixando o jornalista espinhado. Você, poxa, mas ele está aqui, está vendo a ocorrência, não pode falar comigo? Isso precisa ser rompido. Esse silêncio precisa ser rompido. E aí fala assim, mas é porque nem todos os policiais são capacitados. Então está na hora de pensar nisso daí. Está na hora de cursos de formação voltados para a comunicação pública, para a comunicação do policial, que está na rua, que está respondendo por aquela viatura e que está dentro do caso. Então, um olhar diferenciado para o papel do policial, que também está na rua fazendo ocorrência. É importante ressaltar que tanto a mídia quanto a Polícia Militar são instituições que são procuradas pela sociedade, via de regra, no momento de dificuldade. Tanto a Polícia Militar quanto a mídia, o cidadão, ao procurá-la, está visando resolver algum problema que ele realmente está sentindo naquele momento. O que eu percebo é que tanto a mídia quanto a Polícia Militar precisariam trabalhar um pouco mais juntas, porque como ambas têm o objetivo de fazer com que o cidadão tenha os seus problemas resolvidos, muitas vezes o que a gente percebe é que não há uma linha de diálogo entre a polícia e a mídia.
Porque se uma conhecesse o trabalho da outra e se uma ajudasse a outra, eu creio que o objetivo final das duas instituições, que é justamente atender o cidadão, resolver o problema do cidadão, seria mais fácil de trabalhar nesse sentido, porque tanto a mídia quanto a polícia, ela tem um trabalho social que ela precisa ser desenvolvido. Olha, a palavra-chave é respeito. Tanto a PM tem que respeitar o trabalho do jornalista, como o jornalista tem que respeitar o trabalho da PM. Então, sem respeito, fica difícil as duas partes trabalharem. E, consequentemente, a gente vai deixar de ter o que eu falei, a harmonia. Né? Quando eu falo harmonia, eu não estou falando em conluio, eu não estou falando em uma relação, sei lá, obscura, nada disso. É justamente o contrário, uma relação transparente, mas uma relação respeitosa.